Olá, eu estou hoje no IT Forum Expo, um dos maiores eventos de tecnologia de informação do Brasil. Vou estar entrevistando hoje os executivos das principais empresas que estão apresentando aqui hoje. Bem-vindos ao programa Plano de Negócios, eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando o Gil Torquato, ele é CEO da Waldivil. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Daniel. Conta um pouco, o que a Waldivil faz? Olha, a Waldivil é uma empresa focada na área de tecnologia. Nós fazemos o que a gente chama de outsourcing de TI. Ou seja, as empresas passam para nós toda a TI, todo o departamento de TI que a gente cuida de tudo. Desde a hospedagem do site ou dos serviços SAP, RP, etc. Então nós temos data centers. Você tem uma ideia, nós temos 27 mil metros quadrados de área de data center. Somos provavelmente líder nesse setor, né? Quanto você paga de energia elétrica? Uma fortuna, nem te conto. E nós fazemos uma série de serviços também. Cada vez mais a gente agrega valor, faz a integração de sistemas para o cliente, Por que o nome cloud. Divil? Porque nós compramos uma empresa chamada Divil em 2010. Que, aliás, a Divil era uma empresa de data center, focada em hospedagens. E aí nós compramos essa empresa em dezembro de 2010 e nos tornamos o maior player desse setor. Porque o próprio UOL, que você deve conhecer, né, o portal, enfim, o maior portal de língua portuguesa do mundo. Maior o quê? Portal de língua portuguesa do mundo, UOL. Não sabia. É a sexta maior audiência aqui nas Américas. Tirando o UOL, o resto, os anteriores são só em inglês, são os portais americanos. Sim. Então posso te afirmar que hoje, em audiência, somos o sexto maior portal do mundo. Tirando o Oriente, obviamente, né? Mas, então é uma coisa importante. E como nós tínhamos uma necessidade grande de hospedar o UOL, de prestar serviço para o UOL, nós resolvemos criar uma empresa para poder pegar esse mesmo conhecimento que nós tínhamos que utilizar internamente e transformar em produtos e serviços para o mercado. É uma história muito parecida do que aconteceu com a Amazon. A Amazon começou a fornecer serviço e fez o AWS, seguiu a mesma direção. Na mesma época, viu? Estamos falando mais ou menos na mesma época. Sendo um mercado tão concorrido, as pessoas olham alguma coisa além de preço? Olham, claro. Olham principalmente qualidade de serviço, disponibilidade. No nosso caso, graças a Deus, a gente tem uma disponibilidade enorme, quer dizer, os data centers, eles, graças a Deus, nunca caíram, nunca tivemos problemas de queda. Mas teve um bug que caiu todo mundo. Você vê que é um desafio enorme. Deu um prejuízo. Prejuízo enorme. Não, nosso caso, graças a Deus, até pela redundância que a gente tem, são 4 data centers interligados, em rede própria. Então a gente costuma, dependendo do projeto do cliente, a gente tem muito backups, muitos sistemas interligados, para justamente tornar o serviço sempre online ali, ativos. Já são quantas pessoas na empresa? Hoje empregamos diretamente 1.600 pessoas. 1.600 pessoas diretamente? Direto, no Waldivil. O grupo, o UOL como um todo, nós estamos falando em 3.500 mais ou menos. E quem são os principais clientes da Waldivil? Nós trabalhamos, o setor de e-commerce, por exemplo, nós devemos ter 70% desse mercado. Então, B2W, Magazine Luiza, Netshoes são alguns exemplos dos grandes clientes que nós atendemos. Atendemos o mercado financeiro, são 140 instituições financeiras, né? Tem uma grande bolsa de valores que a gente atende e todo o ecossistema ligado a essa bolsa vem para nós, obviamente. Várias indústrias. Então você tem cervejaria, por exemplo, a maior do mundo, é cliente nosso. Às vezes eu não posso citar o nome, você vai imaginando. A maior empresa seguradora de carros também é nossa, é nosso cliente. Enfim, a gente tem uma gama muito ampla de clientes. É um volume, são 2.200 clientes que a gente atende. E é basicamente todos os mercados. Sim. Quais são as principais soluções que eles procuram? Literalmente diminuir o data center deles e passar fisicamente para vocês? No final é isso? A maioria dos clientes, com algumas exceções, eles terceirizam essa área, né? Então, quando eu falo outsourcing de TI, é justamente por causa disso. Então, os data centers, geralmente, nós oferecemos não só o data center principal, como o redundante, ou o DR, como eles chamam, né? Disaster Recovery. Por quê? Porque nós temos grandes data centers que estão em distâncias razoáveis e que dá para você ofertar isso como produto. Ou seja, você tem um site principal, por exemplo, uma B2W. A gente está num data center e no outro ele tem replicado também o seu ambiente. Então, isso garante a disponibilidade 100%. E aquela questão de segurança? São todos servidores dedicados ou já estão em servidores virtuais que eles funcionam dentro de toda uma máquina, de uma plataforma? É um mescla, né? A gente mescla desde servidores próprios, dedicados, até servidores virtuais também. Nós trabalhamos muito com cloud computing. Então, a solução nossa de cloud,
Ela é uma solução que nós temos a nossa própria solução de cloud privada, baseada numa plataforma chamada VMware, que é uma plataforma mundial, né? Trouxemos para o Brasil uma integradora chamada Virtustream. A VMware foi comprada pela MC, que foi comprada com a Dell. Pela Dell, exatamente. Mas é um dos maiores players do mundo em soluções de plataforma de hospedagem, né? Então nós temos uma solução de cloud que passa pela própria, que é base VMware. E também trabalhamos com todas as outras clouds. Então, por exemplo, uma solução OpenStack. Nós temos uma solução OpenStack e nós compramos uma empresa chamada Dualtech no Brasil, que é especializada em OpenStack, então nós ofertamos essa plataforma também. A plataforma da AWS, nós também temos parceria com a AWS. Então nós fazendo, não é só uma revenda, a gente integra o sistema da AWS numa plataforma única conosco e o cliente tem uma visualização única em todas as clouds de uma forma transparente. Muitas vezes um cliente grande, ele tem hospedagem, depende da aplicação, está hospedada na AWS, está hospedada na Azure, está hospedada no Google, está hospedada na nossa cloud própria. Então a gente tem soluções que a gente, de acordo com a aplicação, você consegue direcionar qual a melhor cloud para rodar aquela aplicação. Então, esse tipo de consultoria nós também fazemos. Então, eu sempre digo, a consultoria para o mundo digital, nós temos as melhores cabeças para ofertar isso para o mercado. Olhando ao futuro, onde você quer ver a Worldview daqui a 5 anos? Boa pergunta, hein? Eu diria para você o seguinte, a tecnologia é uma coisa que evolui a cada instante, né? É claro que a gente tem algumas apostas, né, nessa tendência dessa revolução tecnológica que está acontecendo hoje no mundo, né? Mas, obviamente, que cloud computing é uma solução que veio para ficar, não é uma... Na verdade, eu costumo brincar dizendo o seguinte, a cloud computing é quase como o Google fez com as pesquisas, né, que organizou. Cloud computing organizou os dados do mundo, né? Então você hoje consegue ter vazão e consegue viabilizar projetos de Big Data, que é uma outra coisa que nós estamos entrando pesadamente, IoT também. Por quê? Porque você hoje tem condições nos data centers instalados de você, pela forma da organização que o Cloud Computing trouxe, que é a tecnologia de cloud, você consegue dar vazão a esse volume infinito de dados que você tem hoje circulando. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que a solução do futuro, Cloud Computing, que já está inserido, né? IoT, não tenha dúvida nenhuma, a Internet das Coisas é uma coisa que já existem algumas experimentações importantes acontecendo. Com a tecnologia 5G chegando aí isso vai ser viabilizado, né? Então estamos falando alguma coisa de dois anos para frente, vamos começar a ter coisas importantes em IoT. Big Data é uma realidade importante que nós também trabalhamos, e aí a Big Data tem um parênteses interessante, Daniel. O grande desafio do Big Data é você fazer a pergunta certa. Sim. Porque não adianta você ter um mundo de informação e você não saber o que extrair dali. Então você tem que formular as perguntas certas para você saber o que de fato interessa para você processar e trazer uma informação útil para o teu negócio, né? Então essa é uma outra coisa que a gente está muito inserida e que a gente tem a obrigação de conhecer. E obviamente soluções mobile, de aplicativos que a gente também desenvolve lá dentro. Agora uma pergunta, aqui nos bastidores você estava me contando que você começou no Grupo Folha, é isso? Pouco tempo, há 32 anos. 32 anos. Só há 32 anos. Como é essa mudança do mundo de conteúdo para o mundo de tecnologia, que eu não consigo imaginar duas coisas mais distantes e ainda em décadas muito diferentes? É verdade. Não, você imagina que o nosso desafio, nós estamos falando de mídia impressa. Estamos falando no caso da Folha, que é o grupo de jornais. Eu acho que a gente, isso no mundo, posso te falar, a gente conseguiu, no Brasil, no caso específico da Folha de São Paulo, o Grupo Folha, se antecipar muito ao tempo. O UOL, por exemplo, que nós criamos em 1996, nós lançamos o UOL em abril de 1996, estou falando em 21 anos atrás. Somos um dos pioneiros nesse setor, aqui no Brasil. Eu me lembro quando nós discutíamos a formação, e eu era diretor de novos negócios nessa época do grupo, quando nós discutimos sobre o avanço tecnológico e a possibilidade de se ter um grande portal com conteúdos diversos, a gente discutia que tinha que ter um brand, por isso que a gente criou o UOL, né? Que tinha que ter 3 letrinhas, o OL, porque na época tinha A, OL, que era você tinha que escrever o nome inteiro, lembra? Quando E depois veio BOL. Depois veio BOL, que não é a nossa marca, o BOL, né? Que era da Abril, depois a gente incorporou. Mas o fato é, a gente teve que criar um nome novo, desvinculado do próprio Grupo Folha, do nome Folha. Sendo que naquela época, você veja, nós tínhamos Datafolha, Transfolha, temos até hoje, né? Datafolha, Transfolha, Publifolha, tudo era Folha. Por quê? Porque Folha traz, até hoje, obviamente, a credibilidade do grupo, né? E eu me lembro, né? O prestígio também. E eu me lembro quando nós estávamos discutindo o brand, né? Como é que vamos lançar e tal, uma das pessoas que estavam na mesa ali discutiu que, vamos fazer um nome Folha. Então, Folha Online, eles são nomes que a gente tem até hoje no grupo, né? Web Folha, Folha Online, etc. Mas aí nós chegamos à conclusão que não, tinha que ser um nome
que fosse maior do que a Folha, que pudesse, inclusive, ser a mídia das mídias. Falando isso hoje, parece ser fácil, né? É verdade e tal. Mas fala isso há 21 anos, falando isso há 21 anos atrás, realmente foi uma sacada nossa na época, né? E eu diria que apostamos e investimos muito, alguns milhões, né, alguns bilhões até eu diria, durante essa trajetória toda. E hoje podemos dizer que dos grupos de mídia que estão aí, eu diria que poucos no mundo conseguiram abraçar esse novo universo digital como a gente conseguiu abraçar. Então nós fizemos sorte, um pouco de sorte tem que ter, mas também muito investimento e muita dedicação para essa mudança do perfil do negócio, né? E eu diria que essa mudança que nós vimos há 20, 21 anos atrás e que está constantemente sendo desafiada e né, tem que evoluir, muitas empresas começaram a sentir agora, dos 3 anos para cá. E uma das missões nossas do Aldiv é justamente ajudar os nossos clientes nessa transformação digital, auxiliar os nossos clientes para fazer as escolhas corretas, né, conduzir o cliente para a nuvem e assim por diante. O programa MBA Global Business Experience e suas especializações cobrem todas as principais áreas do estudo de negócios, com módulos ministrados por professores bilíngues e conteúdos em português e inglês, além de imersões em Dublin, Irlanda. No Brasil, o programa é composto por módulos na área de gestão de negócios ministrados em português, intercalados com aulas de Business English, ministradas em inglês por professores bilíngues, através de estudos de casos reais de empresas globais, alinhando teoria à prática. Em Dublin, o aluno fará imersão de 60 horas, com estudos de Business English, workshops, palestras em universidades, atividades culturais, visitas e estágios em empresas parceiras. Matérias, 20 horas cada. Técnicas de comunicação e apresentação em negócios. Design Think, gestão da inovação. Big Data e mídias sociais. Empreendedorismo e análise de oportunidades. Contabilidade gerencial e finanças corporativas. Sustentabilidade e ética nos negócios. Direito empresarial. Gestão estratégicas e planejamento de marketing. Gestão de pessoas, o Leader Coach. Gestão de vendas e comportamento do consumidor. 40 horas. Business Project. Trabalho de conclusão de curso. 120 horas de Business English Course. Brasil. 60 horas. Imersão internacional. Dublin, Irlanda. Live your dream with Seda. Você falou cliente de não grande porte, de porte gigante. É verdade. Né? Então a Divio é só para clientes desse tamanho ou também clientes menores ou de pequeno porte ou médios podem... A gente tem vários produtos, né? Então é que a gama de produtos é enorme. Então vou dar um exemplo. Nota fiscal eletrônica, soluções de DI, a gente tem plataformas, que aí você tem vários clientes pequenos que obviamente aproveitam e estão lá conectados às nossas plataformas. Nós temos uma plataforma de web hosting, que é aquele hosting que você contrata, você microempresário, da sua casa pela internet. Então aí você tem também milhares. Aí nesse caso nós estamos falando de uma plataforma chamada Wallhost que tem mais de 200 mil clientes, para você ter uma ideia, né? Que é uma outra divisão nossa. Sim. Que a gente cuida, chamada Wallhost. Então quer dizer, a gente tem uma gama de produtos adequados a vários segmentos e a vários tamanhos de indústrias. Agora, a gente também, pelo fato de ter esse conhecimento muito grande de tecnologia, a gente atrai naturalmente essas grandes corporações que têm grandes demandas também. E como um dos grandes clientes nossos é o próprio UOL, como portal, como demandador de serviços de tecnologia, a gente tem a vantagem de sermos ao mesmo tempo provedores de serviço e consumidores do serviço. E com isso a gente consegue ter uma linguagem muito mais próxima dos clientes. Isso é um diferencial importante que a gente traz na mesa. Para você como o CEO da empresa, quais são os desafios, as dificuldades de gerenciar algo tão grande, com tanta complexidade, com tantos clientes diferentes? Quando você fala como você divide seu tempo, quais são as suas preocupações e seu envolvimento? Você se envolve só na parte comercial ou você realmente tem que entrar naquela parte de operacional, isso não pode parar de funcionar? Qual é o que incomoda seu sono? Daniel, puxa vida, que pergunta boa.
Daniel, eu diria o seguinte, os desafios são enormes, né? E indústria de tecnologia e de prestação de serviço, no nosso caso, prestação de serviço de tecnologia, é uma indústria que está sendo, o tempo todo sendo testada, o tempo todo testada, que eu digo no sentido de sendo utilizada e ao mesmo tempo sendo desafiada para ofertar o melhor serviço possível. É lógico que tecnologia, como a gente estava falando há pouco, quer dizer, as inovações estão surgindo, você tem que estar ligado e antenado. Você tem, obviamente, diretores que ajudam, que estão viajando o mundo inteiro, né? A gente tem pessoas, nesse momento, inclusive, viajando o mundo inteiro para trazer coisas novas para a gente analisar. Mas você tem que participar das decisões sobre apostas, tendências, para onde vai, para onde não vai. Isso é uma das funções que eu demando um certo tempo, que é a função estratégica, vamos dizer assim. O dia a dia também nos consome, obviamente. E o principal desafio que nós temos lá na companhia, eu diria que é comum a grandes corporações, é você tornar a equipe sempre motivada e sempre não deixar a equipe se acomodar. O papel da liderança. Isso, exatamente. Então, eu tenho uma vantagem lá importante. Pra você ter uma ideia, uma empresa desse tamanho, a gente tem, eu com 10 pessoas na mesa, eu tenho um diagnóstico do que está acontecendo na empresa inteira. Ou seja, eu tenho 10 diretores de áreas específicas que, somando, eu sei o que está acontecendo na empresa. Então, é lógico que o meu dia a dia está muito vinculado a essas pessoas e eu tento, à medida do possível, ampliar isso e conversar com o pessoal que está botando a mão na massa também. Mas sem dúvida, é bastante desafiador. E no nosso caso, a gente fez, durante essa trajetória de formar uma empresa chamada Audível, o Audível a partir de 2010, mas o projeto é de 2006, 2007. Pra você ter uma ideia, nesses anos de trabalho, a gente adquiriu 9 empresas diferentes. 9 empresas diferentes. Então, o grande desafio é fazer com que o crachá de cada um que era da empresa XYZ se tornasse um crachá único chamado Audível. Que foi a partir de 2010 que nós fizemos isso. Isso é diferente, isso é muito complicado, que é a cultura da companhia, se tornar uma cultura única. Isso demanda tempo, demanda insistência e muito treinamento também. Quando você olha a receita da Audível, quanto dela vem dos grandes clientes, médios clientes e pequenos clientes? Ela é uma empresa mais que atende... É bem pulverizado, viu, Daniel? Graças a Deus, O seu Frias tinha uma filosofia que ele dizia o seguinte, não deixa suas seus ovos numa cesta só, né? Então a gente sempre teve isso em mente. Então é bastante pulverizado, eu não tenho grandes concentrações. O meu principal cliente talvez represente 5% da nossa receita. O principal, maior de todos. Então você vai pulverizando e isso... A UOL fez algumas apostas geniais ultimamente, né? Na parte de pagamento. Sim, PagSeguro. Com a PagSeguro, a Moderninha. Isso. Então, claramente é uma organização. Como fazem isso? Como vocês conseguem estar sempre um passo à frente? Ora, já existia a PayPal, né? Então, como vocês pegam uma tendência, vocês conseguem visualizar ela, antecipar ela e de uma forma bem sistemática está acontecendo. É verdade. Eu acho assim, é óbvio que a gente erra também, né? Então a gente tem alguns, só que a gente não conta os nossos erros, mas aprende com eles, isso é fundamental. Então, mas quando a gente põe na balança o que acerta, o que a gente acerta mais do que erra. Então, e geralmente essas coisas que aparecem mais, no caso você citou meio de pagamento, o PagSeguro, que já existe há 8 anos, a gente pensa que fala PagSeguro hoje por causa da Moderninha, mas já existe há muito tempo. A gente criou lá atrás justamente o modelo PayPal, baseado justamente numa tecnologia que utilizava basicamente a internet, que utilizava como essência a transação feita via internet. Depois que a gente expandiu com a Moderninha, a gente também estamos indo para o offline. E aí tornou mais visível porque a gente tornou mais, começamos a divulgar mais na televisão e assim tornou um produto mais popular, vamos dizer assim. Agora você entra num táxi e ele tem uma Moderninha. É verdade. Se popularizou, você vê rapidamente, é verdade. É uma aposta que deu certo. Temos outras áreas que também deram certo. Então, falando essa de pequena hospedagem, o próprio portal. O portal, como eu falei da audiência do UOL, 7 bilhões de páginas vistas por mês, é um grande portal, um dos maiores do mundo. É uma coisa impressionante. Feito em português por brasileiros aqui no Brasil. Isso é uma coisa de orgulho para nós brasileiros, né? Bom, enfim. E tem vários outros segmentos, a área de e-learning também, a gente tem vários produtos que a gente lançou, essa parte corporativa também, que é o Audível. A gente vai criando as empresas e vai, obviamente, direcionando à medida que as oportunidades vão surgindo. Quanto te demanda, vamos dizer assim, a comunicação com os teus chefes, com o Grupo Folha? Como é a comunicação? Quanto é muito demanda? Rápida. É muito rápida. Muito rápida. Muito rápida. A gente tem uma rotina, obviamente, de encontros semanais organizada, né? Mas eu diria para você que uma das razões
do sucesso do grupo, né? Não é só do UOL, do grupo como um todo, do Grupo Folha e do UOL também, é que a gente decide muito rápido. O corpo diretivo do grupo, basicamente, são 5 pessoas que decidem, né? Eu faço parte desse corpo. Então, o que a gente faz? A gente se reúne semanalmente e a gente discute oportunidades, discute o andamento dos negócios, né? E, ao mesmo tempo, as oportunidades que cada negócio propõe. E aí a gente decide muito rapidamente. No mundo está se falando muito sobre as questões da regulação da internet. Aqui a gente tem o Marco Civil da Internet, eu queria escutar a sua opinião sobre ele, mas o que é ou não necessário, né? A gente vê se a gente pega, por exemplo, o Facebook, Twitter, no começo a gente entendia que eram ferramentas que iam avançar a democracia, né? Derrubando um presidente na Ucrânia, fazendo uma revolução no Egito, e de repente meio que tudo se inverteu. Agora os russos usaram supostamente a internet para mudar o resultado de uma eleição americana. Como vocês veem essa parte de regulamentação? Daniel, eu acho que a internet, na sua essência, ela é uma rede aberta, né? Eu me lembro quando nós criamos o UOL lá em 96, então basicamente um ano depois que o protocolo TCP/IP, que é o protocolo da comunicação na internet, foi aberto, né? Se tornou comercial, que antes ele era militar, universitário e depois se tornou comercial. Foi aí que a gente entrou nesse mundo. Então nós já nascemos num mundo aberto. E eu me lembro que antes disso você tinha as BBS, né? Que eram redes privadas. Exatamente, que eram redes privadas. A própria American Online nasceu dessa forma. E tinha 11 milhões de assinantes dentro da sua própria rede. E chegou nesse pico, né? E a gente teve a sorte de nascer num mundo aberto e produzindo nosso próprio conteúdo. Isso foi uma vantagem importante. Eu estou te contando isso pelo seguinte, a essência da internet ela é aberta, ela é pulverizada, ela não tem controles. E eu acho que isso tem que ser assim, né? Eu acho que as coisas evoluem porque elas têm que ser dessa forma. A partir do momento que você começa a criar regras e amarras, você começa... Primeiro que você não consegue fazer isso na internet, porque você bloqueia uma entrada aqui, o sujeito vai desviar e vai para outro lugar e vai chegar no mesmo objetivo. Então, a rede ela é assim, né? E eu acho bom que seja assim. Então, todas as iniciativas que visam inibir isso, dão por água abaixo. Aí você vai falar, mas tem um perigo enorme, né, de influência, etc. É um perigo que a gente corre na vida normal. Não vamos também imaginar, você pode falar, pode potencializar porque você está na grande rede. É verdade, mas o ser humano que está por trás. O que a gente tem que fazer é educar nossos filhos, educar as pessoas para que elas usem aquilo para o bem. E a grande maioria usa para o bem. A maioria... Eu posso te garantir que 99% é do bem. Só que você tem 001 que vai usar para fazer alguma coisa ruim ou eventualmente manipular pessoas ou coisa do gênero. Que é uma essência também de algumas pessoas, né, alguns seres humanos. Então eu sou radicalmente contra qualquer tipo de controle nesse sentido. Claro que alguma regulamentação para preservar certos direitos é importante até para preservar os direitos do cidadão. Né? No mundo aberto, talvez você fale, você tem que, por exemplo, você pede para as empresas guardarem os logs. A gente guarda os logs no UOL desde que o UOL existe. Então, para que se amanhã depois tiver alguma investigação de algum problema, você tem lá o registro do que aconteceu. Sim. Isso é importante. Então, esse tipo de coisa eu acho que faz sentido. Agora, além disso, imaginar que você vai controlar uma rede que está na internet, uma rede de internet, é um pouco fantasioso demais, é um pouco na contramão do mundo moderno. Eu cito um exemplo, aliás, hoje no fórum aqui eu falei exatamente isso. Eu acho que quando você fala que um aplicativo de uso de táxi lá, para chamar o táxi, e que ao invés de você imaginar que o mundo do átomo, né, o mundo não aplicativo, deveria se modificar para poder pegar essa tecnologia e usar ela da melhor maneira possível, e você faz justamente o contrário, você pega a prática de taxação, de imposição que no mundo físico e tenta adaptar ela para um aplicativo, eu acho isso um retrocesso enorme, isso não vai dar certo. Eu acho que você tem que fazer o contrário, você tem que fazer com que esse exemplo do aplicativo aberto facilite a vida das coisas fechadas e rancorosas que não vai para lugar nenhum, né? A gente tem vários exemplos. A indústria fonográfica, por exemplo, isso eu posso te contar com um projeto que a gente fez que a gente acabou... Não digo desistindo, a gente existe ainda, mas não teve a força que nós imaginávamos que ia ter. Que foi um site nosso chamado UOL Mega Store, que era justamente para lançar música na internet. Eu queria lançar música naquela ocasião a R$ 1,99 cada track, né? cada música. Só que a indústria, que era muito apegada ao dígito, ao legado, não queria controlar inclusive o preço. E aí inviabilizou o projeto no Brasil. Eu fiquei frustrado, porque eu insistia tanto que eu dizia, olha, deixa eu lançar um 99
eu arco a despesa, porque eles iam me cobrar mais do que esse 1,99 por track. Eu falei, não tem problema, isso para mim é investimento. Mas a indústria não deixava a gente fazer isso. Então, quer dizer, às vezes tem... E agora já está... Acabou essa barreira. Mas foi uma briga que talvez o time que a gente tentou fazer isso não fosse o time correto, talvez. É o risco da inovação, né? É o risco da inovação. Mas eu estou dizendo o seguinte, essa indústria que tenta se amarrar, se prender ao passado, está condenada. Em algum momento você vai ter problemas. Então, eu sou muito a favor, voltando à tua pergunta, eu sou muito a favor de tudo muito aberto, muito livre, que é o mundo da internet, tem que ser assim. Fantástico. Queria agradecer muito você ter vindo aqui no nosso estúdio por essa entrevista. Muito obrigado. Agradeço. Um abraço, tudo bom. O programa MBA Global Business Experience e suas especializações cobrem todas as principais áreas do estudo de negócios, com módulos ministrados por professores bilíngues, conteúdos em português e inglês, além de imersões em Dublin, Irlanda. No Brasil, o programa é composto por módulos na área de gestão de negócios ministrados em português, intercalados com aulas de Business English, ministradas em inglês por professores bilíngues, através de estudos de casos reais de empresas globais, alinhando teoria à prática. Em Dublin, o aluno fará imersão de 60 horas, com estudos de Business English, workshops, palestras em universidades, atividades culturais, visitas e estágios em empresas parceiras. Matérias, 20 horas cada. Técnicas de comunicação e apresentação em negócios. Design Think, gestão da inovação. Big Data e mídias sociais. Empreendedorismo e análise de oportunidades. Contabilidade gerencial e finanças corporativas. Sustentabilidade e ética nos negócios. Direito empresarial. Gestão estratégicas e planejamento de marketing. Gestão de pessoas, o Leader Coach. Gestão de vendas e comportamento do consumidor. 40 horas. Business Project. Trabalho de conclusão de curso. 120 horas de Business English Course. Brasil. 60 horas. Imersão internacional. Dublin, Irlanda. Live Your Dream with Seda.